Vamos lá, eu vou ler. Segundo consta, uma vez Fichte teria dito aos seus alunos: pensem nessa parede. Pensem agora em quem pensou nessa parede. Pensem agora em quem pensou nessa parede. Evidencia-se aqui que o eu que objetiva encontra-se sempre acima e além de qualquer eu empírico objetivado, não podendo jamais ser alcançado pela experiência. O mesmo fez Wittgenstein ao comparar o olho e o campo visual com o eu e a experiência que ele é capaz de ter. O eu encontra-se no limite da experiência empírica, assim como o olho se encontra no limite do campo visual. O olho não é capaz de se experienciar, mas nós somos capazes de saber da sua existência já pela atividade de ver. Do mesmo modo, o eu fichtiano não é capaz de se experienciar, embora sejamos capazes de saber de sua existência pela sua atividade experienciadora do mundo. A conclusão desses filósofos, pelo menos de Fichte ou de Russell, e mesmo a de Kant, implicitamente, é a de que existe alguma coisa como um eu transcendental, puro, absoluto, que tudo experiencia, mas que é estruturalmente incapaz de ser experienciado, o correspondente subjetivo da coisa em si. É possível evidenciar que esse suposto eu transcendental, que paira acima e além da experiência, é uma ilusão metafísica. Hume pode aqui ajudar. Ele escreveu sobre o eu empírico como um feixe de perceptos de eventos mentais que se sucedem uns aos outros com extraordinária rapidez e que é sempre diverso. Mas ele também falou do eu como sendo uma comunidade de perceptos, da qual alguns membros de tempos em tempos saem enquanto outros entram, mas que mesmo assim pode ser identificada como sendo a mesma. Ora, a questão é se nós não poderíamos entender esse eu empírico comunitário como sendo o mesmo que é enganosamente tomado como sendo o eu transcendental. A razão é que esse eu comunitário, tal como o eu transcendental, como veremos, não parece poder ser objetivado. Podemos elaborar essa ideia do eu comunitário do seguinte modo: temos experiências de características de nós mesmos que parecem permanentes. Uma pessoa tem dificuldade para guardar nomes próprios, outra tem facilidade para guardar números. Essas não são características importantes, mas há disposições emocionais que são identificadoras de uma pessoa, assim como desejos, gostos, capacidades, habilidades, memória. Nós somos capazes de ter a experiência introspectiva de tudo isso. Essa experiência que, vez que outra, temos, desce daquela característica recorrente de nós mesmos, nos permite formar, paulatinamente, uma autoimagem de nós como sujeitos psicológicos. Se tais características puderem ser simplificadamente designadas pelo conjunto C1, C2, C3 até Cn, a autoimagem ganha pela introspecção dessas características pode ser simplificadamente designada pelas representações correspondentes R1, R2, R3 até Rn. Um ponto importante a ser notado é que, embora sejamos capazes de ter a experiência de uma ou outra dessas características em diferentes momentos, assim como de suas repetições em contextos experienciais semelhantes, muitas vezes com a mediação das reações de outras pessoas, não somos certamente capazes de ter a experiência do todo. Uma autoimagem é formada aos poucos, com base na repetição de experiências em contextos similares. Assim, uma pessoa pode ter a experiência de C2
de modo a confirmar a representação R2 de sua autoimagem, R1, R2, R3 até Rn, mas não será nunca capaz de ter uma representação completa de seu eu comunitário, C1, C2, C3, Cn, que seja momentaneamente dada. A razão disso é que as diferentes características que constituem o eu comunitário se atualizam em ocasiões e contextos diferentes. Em resumo, embora sejamos capazes de atualizar nossa autoimagem em um esforço no sentido de descrever o eu comunitário, esse mesmo eu não pode ser, como um todo, atualizado diante de nós. É impossível para alguém ter a experiência do seu eu comunitário como um todo em um dado momento, simplesmente pelo fato de que tal experiência exigiria a presença de contextos muito diversos que não podem ser dados todos simultaneamente. Aqui parece que o eu comunitário começa a se parecer um pouco com o eu transcendental. Alguém poderia agora apresentar a seguinte objeção: não podemos identificar o eu comunitário com o eu transcendental, pois enquanto o eu comunitário pode ser parcialmente experienciado em tempos e contextos diferentes, de modo que se possa formar uma autoimagem, o eu transcendental não é capaz de ser experienciado de maneira alguma. O melhor exemplo para demonstrar isso é talvez o do cogito cartesiano. Considere o proferimento eu penso, eu existo, feito no presente. Quando realizo esse proferimento, eu não penso absolutamente nada da minha autoimagem. Tudo que possuo é realmente a consciência de mim mesmo como a fonte da atividade de pensar. Do mesmo modo, quando realizo um proferimento qualquer no presente, digamos, eu estou vendo um muro. É óbvio que não faço nenhuma introspecção de características que me são próprias, nem sequer de uma só delas. Logo, o eu transcendental, que um filósofo como Fichte poderia inferir do eu penso ou do eu vejo um muro, não deve ter nada a ver com o eu comunitário. A resposta a essa objeção é que muitas vezes temos a consciência de algo que não atualizamos na consciência. E que esse pode bem ser o caso do eu presente no cogito em casos similares. Imagine, por exemplo, que alguém tenha convidado 6 pessoas para um almoço, mas que não seja capaz de se recordar de quem foi a 6ª pessoa. Mesmo assim, ela é capaz de se recordar de que foram 6 pessoas. Uma pessoa pode saber que é capaz de resolver uma equação de segundo grau, o que não faz há anos, mas para isso não precisa atualizar o procedimento de resolução. Os exemplos de casos em que se sabe que se é capaz de atualizar uma experiência, mas que não precisa fazê-lo para saber disso, são muitos, inúmeros. A referência ao 6º convidado, assim como a referência ao procedimento de resolução conhecido, é meramente implícita. Essa constatação nos permite fazer a seguinte proposta: uma pessoa não precisa ser capaz de atualizar nada do seu eu comunitário para saber que está se referindo a ele. Logo, pode bem ser que a referência ao eu comunitário, do caso do eu penso, em casos similares, seja apenas implícita. Uma consequência dessa proposta é que uma pessoa irreflexiva, que não possui nenhuma autoimagem, também não será capaz de dar sentido a proferimentos nos quais ela usa o pronome eu, uma vez que ela não será capaz de fazer referência implícita a qualquer coisa que se assemelhe ao eu comunitário. Ou seja, é exatamente porque já temos formada uma ideia de nós mesmos que somos capazes de dar sentido a proferimentos do tipo eu penso. Assim, uma criança capaz de utilizar o pronome pessoal eu já precisa possuir alguma forma de autoimagem, caso contrário, não seria capaz de dar sentido a essa palavra. Mas há aqui um ponto, é que a criança pode usar o pronome
para se referir apenas ao seu emissor físico. E assim ela não precisará de uma autoimagem, porque não se recorre implicitamente a um eu subjetivo. Por exemplo, no proferimento, índio que arrapito, se não der, pau vai comer. Você está se referindo, é uma forma primitiva de você se referir a si mesmo. Índio, touro sentado, ou é alguma coisa que é visível. Agora, se essa proposta for correta, uma sugestão, então o eu transcendental, o eu puro, o eu absoluto, não passam de ilusões metafísicas produzidas pelo desejo de se encontrar algo de permanente e imaterial na subjetividade humana, alguma indicação metafísica da existência da alma. Aqui encontramos outra vez a confirmação da tese nietzschiana de que a filosofia cristã se encontra a serviço do ideal ascético.